Teu voz faz-se ouvir no coração cansado que está num ciclo sem fim, no peito angustiado, chamado de vida, verdade esquecida, essência divina em mim. Um peito marcado revela um passado, volúpia desfaz-se enfim. Se você ouve sua voz, aos poucos desatam os nós que aprisionam seu coração. E livre a voz se aveludou, o coração se aquietou, o amor se fez revelação. Chamado de vida, verdade esquecida, essência divina em mim. Um peito marcado revela um passado, volúpia desfaz-se enfim. Se você ouve sua voz, aos poucos desatam os nós que aprisionam seu coração. E livre a voz se aveludou, o coração se aquietou, o amor se fez revelação. Se você ouve sua voz, aos poucos desatam os nós que aprisionam seu coração. E livre a voz se aveludou, o coração se aquietou, o amor se fez revelação. Voz divina, voz, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que
que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Seguir nessa estrada a caminhar com Jesus, mestre e amigo, luz que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão, nosso irmão. Seguir nessa estrada a caminhar com Jesus, mestre e amigo, luz que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão, nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros
da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão, nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar no amor e na paz. Ouço Deus nos murmúrios das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus nos lamentos de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Boa noite. O Grupo Espírita de Olivença recebe a todos vocês, a todas vocês, com muita alegria para mais essa doutrinária, a última do ano de 2021, com um tema assim muito sensível hoje. O que fazemos por Jesus? Quem vai desenvolver esse trabalho é Lindomar Coutinho da Silva. Nós desde já agradecemos a todos vocês que fazem esse momento acontecer, os trabalhadores do Porto da Esperança, do Grupo Espírita de Olivença, que se empenham, que se dedicam, que vibram, que oram, que estão aqui assistindo. Gratidão, meus amigos. A equipe espiritual, a todos. Nós gostamos de lembrar que durante toda a exposição, a equipe espiritual vai fazendo os atendimentos de acordo com as nossas necessidades e que as pessoas que desejam colocar água para ser fluidificada, a água fluidificada é um veículo também de auxílio ao nosso tratamento, né, que já podem colocar a água nesse momento.
e Dr. Hans, ao final, fará a condução dos atendimentos para que a gente possa, de forma cada vez mais consciente, atuar sobre os nossos próprios tratamentos, né? Cuidando da nossa parte. Nós vamos convidar agora os amigos para fazer uma música e a gente vai se deixar embalar nesse momento. Por favor, os amigos, toca pra gente. Dois amigos no gel. Bora lá. Tá gravando? Tá gravando. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fonte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espiamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando o evangelho de morte em cruz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Escolhemos para a reflexão que antecede esse trabalho do livro Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade psicográfica de Divaldo Pereira Franco, o capítulo de número 3, que tem o título O Excelso Canto. Retiramos os extratos desse capítulo. A montanha, de suave aclive, terminava em largo platô, salpicado de árvores de pequeno porte que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Desde cedo, a multidão afluíra para ali como atraída por fascinante expectativa.
Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. Acorreram de toda parte, das redondezas do lago e dos campos, das cidades distantes e das aldeias, para ouvi-lo. No ar pairava algo especial. O evangelista Mateus assevera: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, enquanto Lucas informa, e descendo com eles, parou num lugar plano. Subir ou descer, não importa. A verdade, porém, é que no plano do aclive, ele se deteve e de pé. A multidão era a sua paixão, a sua vida. Amá-la e atendê-la, o seu fanal. Sentindo a multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, numa sublime comunhão em que extravasava toda a vida, ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A voz do rabi espraiava o canto. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A pausa se alonga, as emoções explodem em festa de paz e esperança. E ele prossegue: sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Não cuideis que vim destruir a lei. Ide reconciliar-vos com o vosso irmão. Não cometais adultério, nem escandalizeis. Não jureis. Não resistais ao mal. Amai o vosso próximo, aos vossos inimigos. Sede perfeitos. Orai assim: Pai nosso que estás nos céus. Não ajunteis tesouros na terra. O poema prossegue vibrante. Ninguém pode servir a dois senhores. Olhai os lírios do campo e as aves do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não julgueis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Entrai pela porta estreita. Acautelai-vos contra os falsos profetas. Um grande silêncio se abate sobre a montanha. Jesus desceu o monte, seguiu adiante, enquanto alguns murmuravam sobre a sua autoridade. A carta magna foi apresentada, as boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O Sermão da Montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão poderá, por ignorância,
cultivar o mal. Após ouvirmos as recomendações de nosso Senhor Jesus Cristo, contidas no Sermão da Montanha, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai que nos fortaleça, nos ampare, que nos envolva na sua misericórdia, para que nós, sabendo, façamos o que deve ser feito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E é nessa vibração de amor e de luz que convidamos Lindomar Coutinho para falar sobre o tema O que fazemos por Jesus? Lindo, por favor. Olá, meus queridos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, nos fortalecendo cada vez mais no nosso dia a dia. Nós temos a felicidade de hoje podermos trabalhar um tema bem legal. O que fazemos por Jesus? Nessa atividade mensal, nessa doutrinária mensal do GEL, do Grupo Espírita de Olivença, que sempre com muito carinho nós cumprimos aí atendendo o convite e, portanto, nos permitindo viver essa experiência maravilhosa de estarmos juntos. É Natal chegando, estamos em dezembro e buscamos naturalmente as evocações importantes aí que vamos construindo dentro dessa busca nossa de nos aproximarmos de Jesus. E com esse tema, o que fazemos por Jesus é, sem dúvida alguma, nos checar, nos verificarmos aí dentro dessas possibilidades em torno das nossas disposições efetivas. E aí, acreditamos que, sinceramente, para podermos pensar a partir daí do que fazemos, dos valores que atribuímos, da relação que buscamos constituir, o quanto estamos motivados ou não, nós precisamos mergulhar um pouco mais dentro dessa perspectiva de Jesus para nós. E o próprio Jesus perguntou, o que Jesus perguntou? Quem vocês dizem que eu sou? Que vamos encontrar em Mateus, no capítulo 16, versículo 15, Marcos, no capítulo 8, versículo 29, e em Lucas, no capítulo 9, versículo 20. E dentro deste cenário, que nós estamos aí buscando construir para as nossas reflexões de hoje, fica naturalmente um questionamento, uma perspectiva extremamente interessante de podermos pensar aí juntamente com vocês, que diz respeito à identificação, o saber, a consciência e o valor. Bom, Jesus faz a pergunta, e aí nós vamos ter várias respostas que são oferecidas, pensando nele como um dos profetas, e a gente começa a imaginar como seriam as expectativas daquele momento. Uma coisa é certa, quando Jesus fez essa pergunta, ele estava buscando ter ali no diálogo que se estabelecia, olha, deixa eu ver quem efetivamente já consegue me identificar, quem já sabe efetivamente que eu sou eu,
né? E a consciência que se tem a partir desse saber, para que naturalmente possamos observar qual o valor que se é atribuído nessa relação que vamos, né, buscando construir com Jesus. Porque uma coisa é certa, né? Jesus nos propõe o amor incondicional, mas a gente ainda não está lá. Então é muito assim, o que eu faço por você, o que eu está ainda em função de uma correspondência, de uma relação que se estabeleça, como essa perspectiva efetivamente se dá no processo aí que estamos, né, experimentando no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa capacidade amorosa, do nosso entendimento, da compreensão que nos alcança, da verdade que nos aproximamos. E exatamente, né, dentro dessa perspectiva, nós perguntamos: quem é Jesus? E aí trazemos a resposta dada por, né, João, no capítulo 14, versículo 6, que é uma resposta do próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ora, sinceramente, aí neste ponto a gente fica com uma questão muito séria para podermos avaliar. Para além da questão da tradução, ao contrário do eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho da verdade e da vida. Tá? Então, dentro desse contexto, a pergunta, ou as perguntas que não nos permitem calar, sentimos dessa forma? O temos assim? Né? É assim mesmo que nós sentimos Jesus como o caminho da verdade e da vida? É exatamente assim que nós o sentimos? É exatamente assim que nós, né, temos Jesus ou não? E se não, como nós temos Jesus? Por que nós estamos buscando, né, trilhar esse caminho? Porque irá depender de como nós tenhamos Jesus. O que acontece? Pois é, nós vamos fazer por ele. Tem umas coisas muito interessantes que a gente pode ouvir, né? Já ouvimos pessoas dizerem em um exercício de autoconhecimento, eu diria até com certo constrangimento, porque já gostaria de dizer ou de sentir diferente, mas de dizer: olha, não me sinto próximo a Jesus, né? Se eu disser que eu amo Jesus, eu estaria dizendo que amo porque se espera, né, religiosamente, por exemplo, que se diga que ama Jesus. Mas eu não amo Jesus, né? Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Eu já ouvi pessoas dizerem: olha, um dia eu espero conseguir isso, mas por enquanto, sinceramente, eu não morreria por Jesus, não é? Posso até morrer por outras pessoas, pelos filhos, né? Pelos pais. Algumas pessoas já disseram, inclusive, que morreria pelo cônjuge, né? E a gente fica se perguntando, porque às vezes as pessoas até morreriam por uma ideia, por uma concepção, por uma ideologia, né? Por uma verdade. E assim, o que nós, né, faríamos por Jesus? Isso vai estar exatamente relacionado com como nós o sentimos, né? Como nós temos Jesus, em que conta nós temos Jesus. E esse é um exercício muito, mas muito interessante de pensarmos, né? Inclusive dentro de uma perspectiva histórica, dentro de uma perspectiva que não traga exatamente aí esse romantismo, né? Mas que nos permita ver tal qual se possa efetivamente se apresentar nesse contexto. E aí,
trazemos exatamente a pergunta que é título da palestra. O que fazemos por Jesus? Historicamente, e sem romantismo, temos 3 perspectivas. A positiva, que é condizente com as leis morais da vida. A neutra, que embora não se contraponha, não se dispõe a fazer o bem. E a negativa, que deliberadamente age contra o bem. E nesse cenário que nós vivemos, nessa possibilidade que está posta para a nossa compreensão, nós vamos observar que a perspectiva positiva, ela se constitui, se manifesta exatamente condizente com as pessoas que atuam, que vivem em consonância com essas leis morais que vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que a benfeitora Joana de Ângeles desenvolve uma obra com o título As Leis Morais da Vida, discutindo sobre elas, que o Espírito Emmanuel discute em diversas obras, tratando exatamente dessas leis como um material de construção para o nosso entendimento e, vamos dizer assim, a nossa consciência do processo. Os neutros, embora eles não se contraponham, mas também não se dispõem a fazer o bem. Não é comigo, não estou nem aí. Vamos dizer assim, em uma expressão do senso comum, bem do senso comum, eu quero mais é que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Assim, mas rapaz, você não tem disposição. Não. As pessoas são egoístas, as pessoas só pensam em si. Por que eu tenho que ficar aqui me preocupando em fazer o bem, me preocupando aqui, sabe? Não, eu já estou cansado, tá vindo trabalhar, estou cansado. Esse negócio de ficar fazendo a caridade, não. Me deixe, quem quiser fazer que vá, eu não tenho nada com isso, não vou pedir para que não faça, mas me deixe quieto no meu canto, que estou muito bem, obrigado. Eu prefiro me interessar em relação a outras coisas. Então é melhor não, é melhor não, é cada um por si, Deus por todos, tá ótimo assim. Então assim, essas são as pessoas neutras, mas vale salientar que para a doutrina espírita, com base nesse princípio ético fundamental de que nós somos responsáveis pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer, aí a situação muda de figura, porque aí o não fazer o bem já é um mal, porque deixa o espaço para que o mal aconteça. Por isso que pensarmos sobre essa perspectiva neutra, já é assim, mas seria mesmo a neutralidade? Pois é. Vamos dizer, a diferença se encontra e não está deliberadamente fazendo o mal, mas ao deixarmos o espaço por não fazermos o bem, permitimos de alguma forma que o mal aconteça. E de forma negativa, deliberadamente age contra o bem, que é a afeição negativa do que nós estamos propondo aqui para a nossa reflexão. E aí a pergunta que não quer calar: com honestidade, em qual perspectiva predominamos? Na positiva? Na neutra? Na negativa? Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Não vou nem propor que você responda para Jesus, porque eu imagino, e aí por conta das minhas próprias experiências, o constrangimento seria todas as vezes que eu me percebo na neutralidade ou mesmo de forma negativa, eu já, ainda bem que eu já sinto aí um constrangimento, mas
não é uma experiência fácil, salvo quando a situação está mais grave ainda, que com arrogância a gente diz, ó Jesus, é isso mesmo, a gente acha que está com a razão, pode até achar que eu não estou com a razão, mas eu vou fazer isso mesmo, eu vou aqui, eu vou à forra, eu vou me vingar, eu vou... A perspectiva que seja. E aí, neste momento, óbvio que esquecemos, né, da perspectiva positiva, que responde essa pergunta tão desconfortável, que é o tema da palestra. O que fazemos por Jesus? E aí a gente busca trazer aqui algumas exemplificações para que o nosso entendimento, né, alcance aí de forma mais concreta a perspectiva. Então, exemplificando, na perspectiva negativa, nós vamos ter as negações do espiritual, as disputas de poder, intrigas interpessoais e institucionais, guerras religiosas, Santa Inquisição. Dentre outras tantas coisas, porque assim, não queremos pesar aqui também com a questão negativa, mas também não podemos deixar de citá-las, para que a gente tenha exatamente a consciência que ao estarmos nesta perspectiva, nós só comprometemos ainda mais as possibilidades aí do nosso entendimento sobre essa possibilidade aí. Ora, se a gente pensa em termos da negação do espiritual, de que forma, de que maneira, de que, vamos dizer assim, condição nós partimos, E aí nós vemos aí o materialismo como uma forma de negação do espiritual, o niilismo, o ceticismo, o ateísmo, que são expressões de negação do espiritual. O materialismo é uma escola do pensamento, uma escola filosófica que defende que só existe a matéria, que não existe qualquer perspectiva de ordem essencial, precedente, que vai continuar existindo posterior à destruição da forma, ou seja, da matéria, suas transformações diversas. No niilismo, se parte da perspectiva de que o que nos aguarda é o nada. Nil, nada. Na perspectiva do ateísmo, se nega a existência de Deus, e aí se nós negamos a existência de Deus, no sentido macro, nós vamos sempre considerar que toda e qualquer possibilidade de se pensar no espiritual, já que estamos negando a fonte, se nega todo o resto. Dentro de uma perspectiva lógica, quando você nega o universal, a referência maior, a causa, você negou tudo aquilo que seria consequência natural da existência dessa causa. Aí você, nossa, mas o materialismo, o ceticismo é a escola filosófica que defende que não, de forma absoluta, que não há verdade, que não há verdade. E aí, se não há verdade, como que nós vamos partir do pressuposto de que a existência de Deus é verdadeira, de que a existência do Espírito é verdadeira? Então, nós acabamos esbarrando nessas situações, embora possamos encontrar pelo meio do caminho algumas pessoas que no processo que vivem não são puras, por exemplo. Eu já ouvi pessoas dizerem, olha, eu não acredito na existência de Deus, mas eu sei que nós temos uma essência, que tem pessoas que chamam de alma e espírito, mas não acredito que para que nós existamos e que tenha uma essência aí humana diferente da matéria, que Deus precisa existir. Eu acredito que o próprio mundo é assim. E aí, claro que apresentam aí as dificuldades, as fragilidades, desse argumento aí que está posto. Nós ficamos pensando nessas situações e levando a efeito para buscarmos mesmo entender essas questões, o quanto nós já nos damos conta, por exemplo, em quantas situações nós disputamos por poder, nas nossas relações familiares, nos ambientes de trabalho, na via pública, sabe? Em todo lugar.
Aí se assim, a gente pode dourar a pílula, a gente pode fazer de conta, a gente pode, né, colocar o discurso de forma bonitinha. Uma coisa é certa, em última instância, se precisar chegar à última, nós vamos encontrar ali os nossos, né, na situação, os nossos incômodos, os nossos desconfortos, porque estamos lá disputando o nosso território, estamos querendo ali o reconhecimento, estamos querendo a liderança, estamos querendo ser aceito, né? Estamos, né, querendo estar nesse lugar sedutor que é o do poder, inequivocamente. Tanto que os espíritos declaram, e isso é histórico também, né? Quando se fala aí dessas grandes questões que precisamos trabalhar, que implicaria a questão do poder, a questão do orgulho, da vaidade, da sexualidade. Aí claro, são grandes forças, vamos dizer assim. Quando pensamos, e aí por conta inclusive dessa, né, essa disputa de poder, aí as intrigas interpessoais e institucionais. Dentro das próprias instituições que as pessoas estão, e aí nós vamos ter as intrigas interpessoais e institucionais, e entre as próprias instituições interinstitucionais. A coisa de um querer ser melhor que o outro, porque a minha instituição é melhor que a outra, é a melhor de todas, porque... Então, assim, são reflexos nossos, de nossas necessidades, são reflexos das nossas ambições, e ficamos nos perguntando, e Jesus, né, aí, onde exatamente se encontra? Ou nós vamos repetir os mesmos problemas? Não, Jesus frequenta aqui a minha casa, do outro não. Jesus é do meu centro espírita, é da minha igreja, é do meu terreiro. Como é que é isso? Como é que a gente lida com essas questões? Quer sejam elas explícitas ou disfarçadas, dissimuladas até. As guerras religiosas. As guerras religiosas mataram muito mais do que as outras guerras. E aí diz assim, moça, mas matar em nome de Deus, em nome de Jesus, como por exemplo vamos encontrar o episódio triste na história humana da Santa Inquisição. E esse santo aí colocamos entre aspas, né? Colocamos entre aspas. Quantas barbaridades, quantas pessoas morreram, e algumas simplesmente porque faziam bem, porque estabeleciam um contato com o mundo espiritual, porque tinham uma compreensão da mensagem espiritual e dos próprios textos bíblicos, ou tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, nessa situação, a gente fica se perguntando mesmo em torno das nossas disposições de buscar uma compreensão maior da situação. Ora, quando nós vemos essa perspectiva, e aí vamos para a segunda neutra, esses aí são os mornos do Evangelho, indiferentes à realidade e necessidade evolutivas. São os homens máquinas, lembrando Charles Chaplin, sem motivações espirituais. E é exatamente aí que a gente vai ter que viver com essa aparente neutralidade. Aparente neutralidade. E já dizemos e repetimos, não fazer o bem é deixar espaço para que o mal aconteça. Então, quando nós começamos a voltar o olhar de forma mais cuidadosa para nós mesmos, tendo uma compreensão mais profunda da própria realidade, o contexto é modificado. Nós vamos adquirindo possibilidades que efetivamente nos convidam para um aprofundamento. Então, o Evangelho se refere aos mornos, que a grande maioria, inclusive, e eles dizem, olha, pior, porque você não sabe se pode contar ou se não pode contar. Aliás, você não sabe que não pode contar. Você até acredita que pode contar. Até acredita que pode contar. E a pessoa está lá na dela, na boa, fazendo a cena. Não, beleza, olha, tô de boa aqui, tô bem no pedaço. Só que você não conta com a pessoa.
na hora, né, do vamos ver, não acontece, não ocorre, não ganha corpo, né? Por quê? Porque é uma indiferença à própria realidade e à necessidade evolutiva, nada. Somos eternos, não precisa ter pressa, devagar, temos a eternidade inteira para evoluir, que é isso? Para que nos estressarmos aqui agora? E quem disse que efetivamente para evoluirmos, para fazermos alguma coisa de positivo com a realidade, a gente precisa se estressar? Quem disse isso? Quem disse isso? Tá? Essa é uma concepção que é desenvolvida para nos cansarmos antes mesmo de começarmos. Ah, nossa, esse negócio de evoluir dá muito trabalho. Só de pensar eu já estou cansado. Né? Então, essas pessoas, elas se apresentam sem motivações espirituais. Tá? Os homens máquinas de Charles Chaplin, acordar, comer e trabalhar, voltar a comer e trabalhar em casa, né? Se for o caso, fazer sexo, porque mantém a espécie, né? Mas tudo muito maquinalmente. Dormir, no outro dia acorda e repete novamente a situação. Bom, e aí vamos para a perspectiva positiva. Esses são os pecadores que não desistiram, né? Esforçam-se para melhorarem continuamente, agentes das boas ações do mundo em todas as áreas do fazer humano espiritual. E é exatamente nesse contexto, é exatamente aí que nós vamos adquirir as condições de podermos fazer alguma diferença, de podermos construir possibilidades, de podermos ampliar os nossos recursos, de podermos de alguma maneira construir, vamos dizer assim, essa ponte que une aí os extremos e supera o abismo que possa existir. E aí nós vamos encontrar das formas mais variadas. Tá? As pessoas que estão, conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo nos ensina, no esforço constante da melhoria, no seu dia a dia. Não, eu sei que não sou perfeito, eu sei que eu tenho muitas deficiências, mas mesmo com as minhas deficiências eu estou buscando fazer o bem, eu estou buscando realizar algo de positivo no mundo, e eu faço por Jesus. E o faço por reconhecer em Jesus essa condição efetiva de me acolher na minha maior indigência, de me acolher no meu maior sofrimento, de me acolher na minha maior queda que seja, me reerguer e me dar a oportunidade de aprender cada vez mais nessas possibilidades que a vida nos oferece. E ficamos, então, com essas possibilidades aí, ou essas perspectivas, a negativa, a neutra e a positiva. Mas assim, algumas coisas, gente, às vezes a gente fica querendo fazer grandes coisas, nada. Dá um copo com água à pessoa que passa com sede pedindo. Contribuir com alguém lá que esteja passando fome com alimentação. Fazer uma visita a alguém. Mas é porque eu queria fazer mais. Faz o que está ao seu alcance. Ora pelo mundo, ora por você mesmo, ora pelas pessoas, ora pelos aqueles que estão fazendo bem, que participam de campanhas, efetivamente, que estão, ou mesmo em carreira solo, né? Olha, eu não participo de nenhuma igreja, não participo de nenhum centro espírita, de nenhum terreiro, de nenhum centro de umbanda, de nenhuma igreja protestante ou católica, mas assim, dentro das minhas condições, eu busco agir com correção com as pessoas, eu busco auxiliar as pessoas, eu busco construir possibilidades que a vida oferece para nós, como esse exercício de despertamento, né, da nossa realidade mais profunda, da nossa capacidade de compreender e buscar efetivamente uma relação
que nos chegue para o nosso próprio despertar e a nossa realização. E aí, nesse contexto, precisamos pensar sobre a condição e consequências. E aí nós trazemos uma citação de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. Olha só o que Lucas nos diz, o que o Evangelho de Lucas nos diz. O servo que tiver conhecido a vontade de seu senhor e que, apesar disso, não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e tiver feito coisas dignas de castigo será menos atingido. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e muitas contas serão pedidas àquele a quem muito tiver sido confiado. Olha só, que citação interessante. Às vezes a gente lê, pode passar por cima, não se dá conta exatamente do que está em jogo ali, do que está sendo sinalizado para nós. O servo que tiver conhecido a vontade de seu senhor. Olha, lembra identificação, saber, consciência, valor. Categorias que nós trabalhamos aqui no início da palestra. O servo que tiver conhecido a vontade do seu senhor. Olha, você identificou, você acessou ao conhecimento, você sabe disso, você tem consciência. E apesar disso, não obrou conforme a sua vontade. Ou seja, foi para a neutralidade, ou mesmo para a perspectiva negativa. E aí, neste caso, olha a imagem forte que é oferecida. Dar-se-lhão muitos açoites, ou seja, vai apanhar, vai sofrer, vai apanhar da própria vida, porque vai atrair naturalmente situações que vão obrigatoriamente lhe colocar na condição de reabilitação, de ter que fazer o esforço sincero para mudar o quadro. E aí Lucas continua, mas aquele que não soube, aquele que não soube e tiver feito coisas dignas de castigo, será menos atingido. Por quê? Porque esse ainda não tinha consciência, porque ainda não sabia, porque esse não se declarava como parte do processo. E assim, se arremata aí Lucas nesse pensamento. Porque objetivo, a todo a quem tem muito foi dado, a todo aquele a quem muito foi dado, melhorando aqui a leitura, a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e muitas contas serão pedidas àquele a quem muito tiver sido confiado. E aí a pergunta que não quer calar, a pergunta que não quer calar para todos nós. Eu estou aí no grupo dos que têm recebido bastante. Mas eu posso não ter consciência. Mas no fundo a gente sabe o quanto nós recebemos de forma explícita, e eu não estou nem considerando aqui de forma implícita. Eu fui ajudado, por exemplo, por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, mas eu não tenho consciência porque ninguém chegou para me dizer assim, olha, eu vou fazer isso por você. As coisas aconteciam. As coisas aconteciam. Muito bem, muito bem. E então, como que nós estamos aí, ou podemos contribuir para que isso se dê? Para que, mesmo não sendo ainda nós, ou do grupo dos que muito recebemos, que seja o adequado, o suficiente, ajuda na hora certa do processo, para que a gente possa crescer dentro dessas realizações aí que abraçamos. Bom, a condição foi posta, as consequências
nós já sabemos, a cada um segundo suas obras. E isso é que é legal, porque depois não tem por que eu ficar culpando ninguém. Olha, eu não fiz porque eu não quis, olha. Não, porque não deu. Olha, pode até não ter tido a condição de fazer o quanto você idealizava, mas certamente, que essa pode ser uma avaliação equivocada, mas que certamente, nós sempre podemos fazer de alguma forma. Paulo de Tarso poderia dizer, eu estava na prisão, nossa, estava ali ferido, maltratado, não tinha como fazer nada por Jesus. E aí ele mostrou o contrário. Mesmo com as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, as mãos sangrando, ele pregou, ele orou com as pessoas. E aí? Podemos ou não podemos fazer mais, ou um pouco mais se já fazemos? Essas são situações muito interessantes mesmo. E quando a gente vai a partir daí, alcançamos, portanto, uma perspectiva que creio que seja um dos objetos de maior consumo nosso. O que é preciso para ser salvo? E aí, nós extraímos da parábola do bom samaritano lições preciosas. Jesus nos diz, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era hóspede e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e me fostes ver. Mais à frente ele continua, em verdade vos digo, todas as vezes que haveis feito tal coisa em relação a um destes meus pequenos irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Quantas pessoas já manifestaram para mim esse desagrado, esse descontentamento? Não, mas não é Jesus, sabe? Uma vez uma pessoa me disse assim, pensar Jesus, quais características de uma pessoa de rua ou de um preso, não consigo nem imaginar. Não estou falando de tomar banho, não tomar banho, não estar cheiroso, não estar cheiroso. Estou falando mesmo da prática do mal. Então assim, como que eu, fazendo para essas pessoas, eu estou fazendo para ele? Aí tem gente que pode dizer assim, nossa, mas não é que é mesmo? Será que é isso mesmo? Eu não estou acreditando. Calma. Muita calma nessa hora. Porque nós somos chamados nas mais diferentes oportunidades para dar a nossa contribuição. Para podermos efetivamente construir uma realidade mais significativa no entendimento que nós passamos a ter e abraçamos. E nessa parábola do bom samaritano, buscando dar conta, como vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o que é preciso para ser salvo. E aí assim, gente, como que eu vou dar conta disso? De que forma eu vou buscar aí elaborar a possibilidade que me conduza, que me leve a uma experiência de maior despertamento, de maior proximidade com Jesus, E é exatamente nesse contexto que a gente traz aí uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é algo que nos deve ser objeto de reflexões. Atenção! Nós vamos encontrar em um texto no Evangelho segundo o Espiritismo as seguintes afirmações. Aos espíritas, então, muito será pedido, pois muito receberam. O mesmo ocorre com aqueles que souberam aproveitar os ensinamentos, pois muito lhes será dado. Continuando, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de buscar,
nos conselhos dados pelos Espíritos, algo que lhe diga respeito. E por fim, dizem, o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Vamos encontrar essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18º, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Aquele a quem muito se deu, muito será, melhor dizendo, pedido. E aí vale lembrar que no Evangelho da quinta-feira, esse texto caiu no Evangelho conduzido, feito por Dr. Hans, e vamos encontrar lá também reflexões oportunas sobre essa possibilidade. Olha, as possibilidades nós oferecemos e você vai aproveitar como? De que forma você vai buscar lidar com essas questões? De que maneira nós vamos atentar para essas possibilidades realizadoras, se bem soubermos aproveitar? Buscando perceber como a gente pode sentir Jesus, como a gente pode usar Jesus para raciocinar no dia a dia. É muito interessante, às vezes a gente pode se permitir, inclusive, pensar ou sentir Jesus. Nossa, mas que emoção eu senti, foi legal. Ok. E o nosso racional, o nosso cognitivo operacionaliza como? Como operacionaliza? E aí, a pergunta volta à baila, o que fazemos por Jesus? E aí um esforço agora sintético. Olhe, alimentamos, descendentamos, vestimos, abrigamos, visitamos, acolhemos, perdoamos, oramos, escutamos, caminhamos, suportamos, amamos, enfim, tornamos-nos melhores, transformamos a mente. E aí, nesse contexto aí, nós podemos nos perguntar, nós temos contribuído mesmo aí nessas questões? Nós temos ajudado a alimentar quem tem fome? Nós temos aproveitado as oportunidades para oferecer a água, no sentido real e no sentido simbólico, a água que mata a sede para sempre? Porque Jesus disse que se a gente desse de comer, era Ele que estávamos fazendo. Jesus disse que se dessemos de beber, era isso que se estava buscando ali, de acidentar a pessoa. Se a pessoa estava nua e foi vestida, ou se lhe foi oportunizada trocar de roupa, tomar um banho, renovando a própria condição, trabalhando ali os odores, se tornando, portanto, uma pessoa mais, vamos dizer assim, de mais fácil aproximação. Abrigamos pessoas, as acolhemos. Pense no que pode sentir uma pessoa que seja acolhida verdadeiramente. Visitamos. Mas tem pessoas que não gostam de visitas. Pode não gostar das visitas inconvenientes, pode não gostar de alguma visita que, vamos dizer assim, não compreende ou não aprendeu ainda como se deve fazer uma visita. O que se deve ser tratado de uma visita? Ora, se a pessoa está doente ou não, vai ficar querendo entrar em situações desconfortáveis para gerar um momento que seria leve, de alegria, de afetividade, em um momento negativo, em um momento... Não faz sentido, não faz sentido. Então, acolhermos uma pessoa, perdoarmos uma pessoa. Nossa, quantas vezes eu devo perdoar, Senhor Jesus? Olha, 7 vezes... Não, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 70. Opa, já 490. Aí, gente, pois é.
a gente precisa de perdão. Eu vou correr o risco de dizer isso, mas vou dizer. A gente precisa de perdão diariamente. Diariamente. A gente precisa de perdão. Então, a grande perspectiva aí se dá e acontece vamos dizer assim, o quanto a gente se permite, o quanto a gente investe efetivamente nessa realidade espiritual para o nosso despertamento efetivo. Oramos, temos o hábito da oração. Lembra que Jesus pediu para os discípulos: orem, olha, a situação está difícil, está grave, né? Vamos orar, precisamos da oração. E eles dormiram, como muitos de nós dormimos em determinada situação que não era para dormir. Mas na versão espírita a gente dá um jeitinho e diz assim: eu estava desdobrado. Isso pode acontecer em alguma situação, mas a gente pode avaliar também aí as reais disposições das pessoas, não é? Reais disposições das pessoas. Bom, escutamos. Olha, escutar. Gente, é uma arte. O escutar de forma específica, uma escutativa. Tem gente que tem muita dificuldade de escutar. Muita dificuldade de escutar. Por vários motivos. Não consegue escutar porque predominantemente prefere falar. Não quer escutar porque já está pensando aqui em se defender do que a outra pessoa está dizendo, mesmo que a pessoa não esteja atacando. Sabe? Vai. E aí a pergunta é: até quando? Até quando a gente vai se negar a uma experiência de maior realização que nos permita construir as possibilidades de desenvolvermos a nossa sensibilidade de escutar o outro? Lembra quando Jesus perguntava: que queres que eu faça? Jesus se predispunha a escutar as pessoas, a ouvir as necessidades. Jesus se abria ao diálogo. Caminhamos por Jesus. E aí caminhar no sentido de sair do lugar, se movimentar, ter uma atividade ali que expressa, inclusive, a belíssima perspectiva da condição humana, que é a liberdade, a possibilidade de ir e vir. Caminhamos por Jesus. Lembre que o Evangelho, inclusive, faz menção de estarmos a caminho com alguém, de buscarmos fazer enquanto estamos a caminho, enquanto estamos caminhando, sinalizando tanto a questão do movimento quanto a questão da proximidade. Quer fazer o bem? Faz agora. Faz agora. Enquanto é possível, faz agora. Enquanto está aí, na condição. Faz aí. Ok? Suportamos. Tem coisas que nós não gostaríamos de passar, mas ela nos chega com uma necessidade naturalmente evolutiva para podermos nos trabalhar, inclusive, não só no caráter individual, mas que afetam também as pessoas que estão em relação conosco. Por isso que costuma-se dizer que se tem uma pessoa na família que está adoecida, a família está adoecida. Todos precisam de cuidados. Então, assim, lembrando inclusive de uma outra passagem do Evangelho, quando nos chama a atenção, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da obediência e da resignação. Esse suportar bem vivido na perspectiva da resignação, nos leva ao entendimento pelo coração. Quantas coisas a gente pode compreender racionalmente, mas o coração ali fechado na perspectiva, E aí temos o amar. Nós amamos por Jesus. O amor como lei maior, como sentimento mais sublime. O amor como essa condição de libertação da criatura, de ampliação da nossa condição de podermos efetivamente estar no mundo e contribuir para que o mundo seja melhor. E amando, enfim, tornamos-nos melhores, transformamos a nossa mente. E exatamente dentro desse contexto aí, a gente
pensa na figura de Jesus. E aí lembrando aí quando vamos encontrar essa citação: os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, e os corações jamais sentiram o que preparei para você. Nossa, hein? Só de pensarmos nisto, hein? Que maravilha. Olha só o que Jesus disse. Olha, é ir além, é algo da transcendência. Hein? Olhe, seus sentidos, hein? Os olhos, os ouvidos, e ainda diz o coração, hein? Jamais sentiram o que preparei para você. Ah, mas quem é esse você? Você que está aí me ouvindo agora, eu que estou falando. Nós, cada um de nós, foi para quem Jesus disse, foi para quem Jesus convocou para viver essa experiência maravilhosa de podermos, né, construir uma possibilidade mais efetiva. E aí nós trazemos aqui, né, agora, algo assim, né, para a gente ir caminhando aí para a nossa despedida efetivamente, concluindo, e para não termos dúvidas. Né? Olha só a citação, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem no mundo, uma mensagem do Espírito Protetor em Bordeaux, 1863. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Não imagineis, então, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob os olhos do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício. O cilício aí, no próprio Evangelho está lá o significado: mortificação voluntária, martírio. Eles estão dizendo que não. Olhe, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas? Não. Mais uma vez, não. Os Espíritos são contundentes. Sede felizes, segundo as necessidades humanas, mas que em vossa felicidade não entre jamais um pensamento, um ato que possa ofender a Deus, ou velar o rosto daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. E olha que coisa interessante. Só lembrando, esse espírito assina como espírito protetor. Aí eles colocam, porque isso aí é resposta para muita coisa, né? Eles colocam assim: não imagineis então que para viver em comunicação, em comunicação constante conosco. Olha, está nos falando do canal, da possibilidade do acesso. Mas, estando assim, para viver sob os olhos do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não, não é por aí. Não é isso que Jesus quer. Jesus não quer esse sofrimento. Não é isso que Ele quer. Ele quer a modificação da nossa mente, transformar a vossa mente. Ele quer a amorosidade, Ele quer a disposição de servir, Ele quer a capacidade de autossuperação, Ele quer a capacidade de perdão. Ele quer o amor em nossos corações, o amor em nossas bocas, o amor em nossas mãos, o amor em nossos pés. O amor. E sem dúvida alguma, nesse contexto que a gente busca viver essa experiência maravilhosa de podermos nos perguntar e pensar com tranquilidade: o que fazemos por Jesus? Fica a pergunta. Trago aqui umas sinalizações, mas inequivocamente nós temos aí a oportunidade de cada um responder por si, assumindo, portanto, a responsabilidade da resposta para esta pergunta que não quer nos deixar calados. O que fazemos por Jesus? E então, nós queremos concluir
desejando aí que sejamos pacificadores, em nome de Jesus, e desejo muita paz para todos nós. E agora vamos nos colocar à disposição para que Dr. Hans ele possa conduzir, como habitualmente tem feito, os passes e os tratamentos espirituais. Então, vamos nos concentrar, vamos nos colocar à disposição para que os benfeitores espirituais, nossos mentores espirituais, a equipe espiritual, nos encontre o mais propícios, os mais receptivos para recebermos aí o bem que buscamos e que estamos dispostos a naturalmente vivenciar. Respira suave e calmamente, Vá respirando. Vá sentindo a vibração que nos envolve, Essa amorosidade de Jesus que nos alcança, que inunda os ambientes que estamos, que nos inspira para as nossas atividades, que define as proteções espirituais que devem ser mantidas por nós. Com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas buscas. Respira suave e calmamente e busca sentir a presença espiritual, o equipe espiritual, aplicando os passes. Você sente a energia, você pode sentir a presença do equipe espiritual, você sente a renovação de suas energias. Isso. E você vai se sentindo mais suave, mais tranquilo, mais confiante. Isto. Ótimo, que bom. Ótimo. Que maravilha. Buscando sentir o vibrar em seu coração, sentindo o envolvimento energético, sinta sua luz brilhando, sua aura vibrando, Isto. E você vai percebendo a sua leveza, o seu ânimo, o seu desejo de fazer, de contribuir com Jesus, de poder dizer: Senhor, isto que estou fazendo e que vou fazer, que faço agora, que vou fazer daqui a pouco, que vou fazer logo mais à noite, que vou, e seja no desdobramento, fora do corpo durante o sono, Senhor, que seja por você, por ser o bem, que eu possa fazer quando despertar e ter um pensamento bom, quando oro por um irmão, quando auxilio alguém com um alimento, uma roupa, com um banho, com um copo com água, com água fluidificada, com amor em ação, com amor em ação. E é nesse momento que nós de Jesus podemos dizer: viva Jesus, fora e dentro de nós. Viva Jesus, alegria em nossos corações, paz em nossas vidas, saúde para todos nós. As águas foram já fluidificadas, e as necessidades desobsessivas atendidas. Então, pensa no bem, faz o bem, se alegra também.
E assim podemos cada vez mais nos prepararmos para o aniversário de Jesus e fazermos o que Ele nos recomenda ao ajudarmos alguém. É a Ele que ajudamos. E é verdade, porque se estamos ajudando, nós vamos contribuindo para diminuir o peso, a quantidade do sofrimento, das dores, que o mundo ainda vive por conta das nossas escolhas, das nossas decisões. E sentindo a leveza deste momento e toda esta luz que nos envolve, nós queremos te dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por hoje, muito obrigado por ontem, muito obrigado pelo amanhã. Muito obrigado sempre, Senhor, para que nossos corações em gratidão possam sempre iluminar. Que sempre tenhamos a disposição para servir em Teu nome e que possamos lembrar sempre de perguntar para nós mesmos o que fazemos por Jesus. E, dentro das nossas condições, ampliar um pouco mais. Ampliar. Sempre. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito paz para todos, felicidade em nossos corações. Um abraço bem carinhoso, bem carinhoso, para que nos sintamos envolvidos nessa energia de amor, de paz e de saúde em plenitude. Até nosso próximo encontro. Muita paz. Oh, que tema bonito, hein? Que fique reverberando em nós durante toda a nossa vida. O que fazemos por Jesus? Desejamos a todos um final de ano feliz, o início de uma nova etapa, de um novo ano também muito feliz, com muita paciência, alegria de viver, esperança, muito amor e muita saúde. No ano que vem estaremos aqui novamente pelo canal e muito grata a Lindomar, a Hélio, a Juan, a Los Amigos, a Dr. Hans, a equipe espiritual, a irmão Samuel e a cada um de vocês pela presença, pelo auxílio, pelo amor e pela dedicação. Que todas essas reflexões possam ser assistidas em outro momento, assistidas novamente, porque vai ficar aqui no canal e que a gente possa, a partir desse momento, fazer muito mais por Jesus. Um abraço, um beijo e até a próxima vez. Tchau. Dois amigos no gel. Bora lá. Tá gravando? Tá gravando. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam
os caídos e curam feridas. Fonte de anjo, aldeia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espiamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando o evangelho de morte em cruz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou